Olá a todos. Nós estamos aqui para fazer um tutorial do nosso gerador de prata coloidal, modelo CS22. E esse tutorial ele visa principalmente para quem for adquirir esse equipamento no futuro, entender qual é o seu funcionamento, como ele é programado, né, porque ele tem várias funções aqui que vocês no decorrer do vídeo vão entender, né, e aprender a manusear, tá? Então, junto com esse gerador, normalmente vai acompanhar os cabos que nós temos aqui, este conector que vai ser utilizado para conectar os eletrodos e o sensor aqui nessa parte. Não se preocupe, ele só entra de um jeito, tá? Ele não entra errado, então ele só tem uma maneira de entrar, que ele tem vários pininhos, podemos observar que ele tem várias entradas ali, mas ele só entra, o conector só entra aqui de um jeito, então fiquem tranquilos com relação a isso. Então vai também os eletrodos, cabos para fixar os eletrodos, que são compostos de dois pinos bananas, positivo e negativo, e as garrinhas jacaré, positivo e negativo também. Então isso daqui é para dois eletrodos de prata, e aqui são mais dois eletrodos, então nós mandamos já geralmente para 4 eletrodos, por isso que nós temos aqui um conectorzinho para 4 eletrodos, ok? Basicamente é isso. Eu vou mostrar para vocês agora a parte de trás do equipamento. Ok, essa é a parte de trás do equipamento. Eu vou iluminar aqui com a lanterna, porque já está meio tarde aqui, a iluminação não está ideal. Mas vamos lá. Nós temos aqui o conector, deixa eu ver se eu consigo iluminar os dois, que vai ser ligado o rabo quente para controlar a temperatura do banho-maria. E aqui o conector que vai na rede elétrica, tá? Então esse equipamento ele é 110 ou 220 volts, só que ele é alterado internamente. Futuramente nós vamos pensar em colocar a chave aqui para você comutar automaticamente, então o equipamento já sai próprio para você comutar na sua residência, ou 110 ou 220, ok? Esse é o primeiro equipamento dessa linha, então ainda nós não colocamos, mas nos próximos vai ter. Então, aqui você vai conectar o rabo quente, que é esse cara aqui, que é uma resistência para aquecimento de água que todo mundo encontra aí na cidade, muito baratinho. Então, é um aquecedor de um rabo quente de 1000 watts, tá? Este modelo aqui, ele é 220 volts, mas tem 110 também, ok? Então, basicamente, o equipamento é este. Acompanha então cabo de energia, os conectores, né, dos eletrodos e os cabos que são fixados os eletrodos, ok? Então voltando, deixa eu dar uma iluminada aqui. Então esse é o equipamento. Ele tem aqui no seu painel a tecla Power, um indicador que está tudo acionado, tudo ativado, e esse indicador aqui, esse LED amarelo, ele vai indicar toda vez que a resistência ou o rabo quente estiver acionado, ela vai indicar o seu acionamento aqui. Então normalmente durante o processo em que chega a temperatura a 90 e poucos graus, quando chegar a 94 graus mais ou menos, que é o ideal para o banho-maria, esse LED ele vai apagar. E se a temperatura baixar disso, ele vai acionar novamente. Então ele mantém constante a temperatura do banho-maria, controlando automaticamente. Aqui nós temos o timer, tá, que vai ligar todo o equipamento. Ele vai até 99 horas se você quiser. Então, durante o processo eu vou ensinar um tutorial de como ele funciona, tá? De como é que ele trabalha com as teclas, da função das teclas. Aqui nós temos um voltímetro e um amperímetro,
todos os dois de precisão. O amperímetro ele tem precisão de 1 mA, são 4 dígitos, né? A tensão dele é fixa em 24 volts, porém a corrente ela é variável. Por que isso? Porque você pode variar a corrente de acordo com a quantidade de prata coloidal que você vai fazer ou de acordo com a qualidade da prata coloidal que você vai fazer, tá? Então nós temos esse setup aqui de corrente, aliás, esse controle da corrente, e nós temos aqui embaixo esse setup de corrente. O que é esse setup? Quando você, antes de você começar o processo de fabricar a prata, né, temporizada e tal, você faz o setup da corrente que você quer que ele limite. Isso daqui é um limitador de corrente. Então, por exemplo, normalmente aqui eu faço a prata coloidal com 24 volts aqui, marcando 13 mA aqui, 13, 14 mA. Pode variar um pouquinho, isso aí não é tão importante, essa alta precisão. Ela pode variar entre 13 e 14 mA, sem problema algum, tá? Então, tem pessoas que usam 10 mA, para vocês terem a noção. Então, ela pode variar entre 10 e 13 mA, entre 10 e 14 mA. Então, primeiro eu faço o setup dessa corrente, eu limito a corrente em 13 mA ou 14 mA, e quando a condução dos eletrodos na prata coloidal, porque ele vai aumentando a condutibilidade conforme vai depositando os íons de prata na solução, vai aumentando a condutibilidade. Aumentando a condutibilidade, automaticamente aumenta a corrente de consumo. Como essa corrente não pode ultrapassar 13 mA ou 14 mA, que eu deixar no setup, ele vai automaticamente diminuindo a tensão para manter essa corrente sempre nesse limite, nesse patamar. Para que vocês entendam o que isso significa, quanto menor a corrente, melhor é a qualidade da prata, só que também maior vai ser o tempo de processo. Então, para ter um custo-benefício ideal, né, nós utilizamos entre 13 e 14 mA. Você consegue uma prata de excelente qualidade, uma prata coloidal de excelente qualidade e por um tempo razoavelmente curto, tá? Então, depois que você faz o setup da corrente, você vai iniciar o processo de fabricação da prata. Como é feito isso? Bom, você vai utilizar, deixa eu limpar aqui, os eletrodos. Eu tenho, esses aqui são os meus eletrodos, eu uso 4 eletrodos, tá, de prata. Isso aqui foi a modificação que foi feito para conectar, porque eu utilizo uma placa, né, como conector. Eu não utilizava esses conectores aqui. Você pode comprar os eletrodos, normalmente no Mercado Livre eles vão vir desse jeito, tá? Aí fica a teu critério, a maneira como você vai fixar ele num suporte para que ele possa ser utilizado. Nós temos aqui o TDS, que mede o número de partículas por milhão, ou partes por milhão da solução. A solução ideal, ela fica entre 20 e 40 ppm. Todo mundo utiliza de 20 ppm. Tá? Já vi prata coloidal de 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm, até de 100 ppm. Mas a de 100 ppm me parece que ela é feita por processo químico e não por eletrólise, tá? Então aí você já tem componentes no processo químico que vão prejudicar a prata coloidal. Então a de excelente qualidade, o pessoal normalmente faz ela com 20 ppm. Então temos aí o DTS, e aqui nós temos a água destilada ou água purificada. Normalmente a água ela tem que ter entre 1 e 2 ou 0 ppm na sua marcação. Então hoje eu estou utilizando essa. Há algum tempo atrás eu utilizei essa daqui e praticamente eu estraguei 20 litros de prata coloidal. Não cheguei a fabricá-la justamente por isso, porque eu percebi que essa água aqui ela tinha 40 a 50 ppm já na composição dela. Então não é uma água destilada própria para se utilizar na prata coloidal. Ela é utilizada para limpeza de autoclave e tal. Então essa daí é o que o pessoal utiliza para esse processo. No processo de prata coloidal nós utilizamos essa daqui, que é uma água destilada e purificada com 0 ou 1 ppm, ok?
Então vamos utilizar também aqui uma cuba de plástico. Eu cortei um galão de 5 litros aqui para usá-la como cuba, e o recipiente onde nós vamos utilizar para colocar a água destilada e os eletrodos para fazer a prata coloidal. Então nessa cuba aqui vai a água da torneira normal, mais o rabo quente que vai aquecer a água e fazer o banho-maria, né? Ter o processo do banho-maria. E aqui dentro nós teremos a água destilada com os eletrodos de prata para produzir a prata coloidal. Uma coisa que eu sempre utilizo para verificar a prata coloidal é uma lanterna. Isso aqui é para você verificar durante o processo. Porque a água, vocês vão perceber quando eu iniciar o processo, quando nós iniciamos o processo com a água, a água é totalmente transparente. Então você coloca a lanterna aqui e ela não vai mostrar nada nesse meio aqui que possa refletir os raios de luz, tá? Quando ela já está com o processo de prata coloidal avançado, já está fabricando a prata coloidal, já está sendo depositado os íons, então a luz da lanterna vai refletir nessas partículas de prata, então você vai começar a ver que já tem a prata coloidal aqui dentro, tá? Eu uso esse eletrodo aqui, que eu falei para vocês, para colocar os meus eletrodos, desculpa, essa placa para colocar os meus eletrodos, mas aí fica a critério de cada um como vai colocar. Então, para o processo, nós utilizaremos tudo isso que nós mostramos aqui, guardanapo ou papel toalha para limpar os eletrodos de tempos em tempos, porque eles sujam, tá? Eles oxidam ou acontece algum tipo de deposição no processo na superfície dos eletrodos. Então, nós utilizamos o papel, guardanapo de papel ou toalha de papel para limpar, ok? A pedido do cliente, eu vou tentar, eu nunca utilizei esse equipamento, ele me pediu para calcular e para ver qual é o consumo do equipamento, né, para produzir a prata coloidal. Então eu utilizo esse equipamento aqui, que ele vai me dar a potência do que eu estou utilizando, do equipamento que eu estou utilizando, né, para fazer aqui, no caso, o gerador, o número de watts hora. Se eu quiser, eu coloco o preço por watt, né, no equipamento, ele me dá o total no final. Como é muito complicado de mexer com esse equipamento, eu tenho há pouco tempo esse equipamento, eu não vou fazer todas essas medições, tá? Vou simplesmente utilizar ele normalmente. Então ele vai me dar aqui a tensão de entrada, que é 220 volts, tá? 220,4 volts, tensão RMS. A potência que está sendo consumida do equipamento, então vocês vão verificar isso quando o equipamento ligar a resistência ou quando ele estiver sem a resistência ligada. E por aí nós vamos fazer todo o processo, ok? Então vamos iniciar o processo. Bom, vamos lá então. Primeiramente quero mostrar para vocês esse recipiente aqui. Eu vou colocar a água destilada e vou medir o ppm dela para vocês verem qual que é. Vamos lá. Vou ligar o indicador. Eu vou ter que utilizar a lanterna para vocês verem, porque ele é muito escurinho. O display dele não é muito, mas acho que dá para vocês verem, né? Ok? Então vamos lá. Ó, marcou 0, vou deixar no hold, ok? Não sei se dá para vocês verem, mas tá aí, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ver se eu consigo. A dele aqui tá muito próximo, essa câmera ela tem um zoom muito forte, então ela vai desfocar. Aí, mas tá aí, dá pra ver. Tá? 0 ppm, ok? Então, vou desligá-lo. E vamos iniciar então. Vamos colocar a água no recipiente da prata coloidal. Vou colocar isso daqui, mais a água que sobrou.
Vou fazer 1 litro, tá? De prata coloidal. Um litro. É o que marca aqui. Tá? 1 litro. Vou tirar essa daqui. Vou conectar o cabo. Ó, eu mexi nele, ele vai indo, ele tem um chanfrozinho aqui que a hora que você conecta, que ele entra nesse chanfro, ele conecta normalmente, tá? O cabo ele mede 1,5 m, também é a pedido do cliente. Por causa do espaço onde ele tem lá. Então aqui nós temos. Vocês podem utilizar, gente, 2 eletrodos ou 4, tá? No meu caso aqui eu vou utilizar 4. A corrente máxima desse equipamento está gerando em torno de 30 mA, porque nunca você vai poder utilizar essa corrente para fazer prata coloidal, porque a qualidade dela não vai ser boa, tá? Então temos aqui os eletrodos, os cabos, né? No meu caso eu faço isso daqui, ó. Eu já tinha preparado os eletrodos para isso daqui, então eu já posso colocá-los diretamente aqui. Coloco ela dentro do recipiente e coloco os, no caso aqui eu tenho já os conectorzinhos aqui, né, as garrinhas. Então conecto ela aqui, os eletrodos positivos, eletrodo negativo, ok? Então preparo o equipamento para iniciar o processo. Ok, vamos lá. Então eu vou colocar a água da torneira para o banho-maria. Só espero que esse tambor aqui sirva, tá? Porque eu nunca usei ele. Se não der eu vou utilizar outro, mas aí nós vamos ver. Então coloquei até metade mais ou menos de água. Vou ligar o rabo quente. Uma outra dica, tá? O rabo quente, ele tem uma marcação até onde vocês podem colocar a água para aquecer. Essa parte aqui da resistência nunca pode ficar acima da água, porque vai causar a queima do rabo quente, tá? Então essa parte aqui, ela sempre terá que ficar imersa na água, nunca para fora, tá? Então eu coloquei ela lá, vou colocar ela assim, conectá-la naquele cabo, naquela tomada que eu falei para vocês. Conectada, aqui tudo certo. Aqui tá tudo ok, beleza. Os eletrodos estão aqui, tudo conectado, nada juntando aqui perto um do outro. Rabo quente, tá a água e tal. Vou dar um pause aqui para aproximar mais a câmera, tá? Bom, vamos então proceder agora com o equipamento. Antes de tudo, deixa eu ligá-lo aqui. Tenho que ligar aqui a tomada primeiro, gente, só para vocês verem. Só um minuto. Vou ligar a tomada. Ok? E vou ligar o equipamento. Então temos marcando aqui já 24 volts, zero corrente, porque eu não iniciei o processo. Vai ser complicado vocês verem aqui, gente. Mas acho que dá pra ver, né? Device is off, ou seja, o timer está desligado, tá? Nada começou ainda. O equipamento em repouso, sem a resistência acionada, ele está consumindo 2,5 watts, que é o consumo médio dele, ok? E aqui ele começa a marcar então 2 mW/hora. Só que eu acho que eu vou resetar isso aqui porque ele está
marcando outras coisas já, depois não vou ter um valor preciso. Só um minuto.